abrace a sua Bíblia. Se você está acompanhando pelo celular também, coloque ele próximo do coração. Nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa trazer uma nova roupagem, uma nova mentalidade. É tempo que o Senhor está fazendo em nosso coração algo novo, em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Diga, faz meu coração de novo, fazendo todo medo desaparecer, tendo sobre mim um novo amanhecer. Declare, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faça essa declaração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, tendo sobre mim um novo amanhecer. Espírito Santo, essa é uma verdade que o nosso ser declara. Queremos viver uma nova realidade, queremos viver uma nova mentalidade. Senhor, se não for o Senhor aqui, Pai, se não for a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançar nesta manhã, o que será de nós? O que será da nossa vida, Senhor? Eu quero que esta pessoa, ela possa, Senhor, ser livre, que ela seja livre de cativeiros que ela está. Eu quero que esta pessoa, ela acesse uma liberdade no qual ela nunca acessou. Oh Espírito Santo, que seja uma manhã que prisões mentais, Senhor, sejam arrebentadas, que algemas mentais sejam destravadas, que pessoas que estão cativas, elas sejam livres em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui. Então, Pai, visita esta alma, este coração. Ele não pode sair daqui do mesmo jeito. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, visitar hoje aqui. Faça essa declaração em nome de Jesus. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. É só Ele que pode vir e te trazer uma nova realidade. Em nome de Jesus, faça essa declaração. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração, fazendo todo medo desaparecer. Novo amanhecer. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está te chamando para essa nova realidade. Diga assim seja. Amém? Quando nós entendemos, e isso nós temos falado aqui na comunidade, que o Senhor tem nos apontado isso. Se o Senhor tem nos apontado para viver algo novo, nós precisamos entender o porquê nós não estamos vivendo. Na semana passada, minha esposa, ela estava ministrando e o Senhor estava falando muito comigo. E teve um momento que o Senhor sempre vai te pegar em algum momento. Às vezes Ele já te pegou logo quando teve a abertura, quando a Susan veio falar aqui do Salmo. Às vezes o Senhor te pegou quando minha esposa foi e falou sobre o que o Senhor estava querendo fazer e para onde o Senhor estava querendo te levar em questão de amadurecimento. Mas em uma mensagem dela, ela falou sobre que a gente tem que ficar preso em Cristo, que a gente tem que estar preso nele, e isso ficou a semana inteira no meu coração.
E aí o Senhor foi me apontando que às vezes nós não conseguimos estar preso porque ainda a gente não deixou a nossa velha mentalidade, uma mentalidade ainda escrava. Como que isso funciona? Vocês se recordam do povo no Egito? Amém? Amém, gente? O povo no Egito, ele saiu, eles ficaram escravos 430 anos e eles saíram num êxito até a terra prometida. Então eles foram libertos da mão de Faraó e trilharam um caminho até Canaã. Mas no deserto foi-se revelado que ainda eles estavam presos a uma mentalidade escrava. Amém? Isso foi provado, a gente já falou em alguns temas aqui, que eles tinham saudades do Egito, como era bom, reclamavam, então era uma mente escrava, eles eram livres geograficamente, mas presos mentalmente. Muitas das vezes eu e você, nós saímos de lugares, saímos de pessoas, fomos livres geograficamente, fisicamente, mas ainda com uma mentalidade escrava. Por isso nós não acessamos o novo do Senhor. Por isso que ainda nós não fomos alcançados por Ele nessa nova mentalidade. Vocês conseguem entender? Por isso que muitas das vezes o Senhor tem certos lugares para nos levar de confronto, para que a nossa mente possa ser livre, possa ser liberta. E aí, meu irmão, cada um vai viver uma realidade, cada um tem um lugar em que somente o Senhor pode acessar para te trazer essa liberdade. Por isso que o tema da minha mensagem nesta manhã você pode falar no 1, 2, 3 em nome de Jesus, não é uma frase de efeito que é colocada na porta da igreja, um momento instagramável para você ir lá tirar uma foto. Não é. Essa palavra, ela é uma palavra profética no meu coração. Porque se nós somos alcançados por essa liberdade, meu irmão, nós vivemos coisas em Deus que a gente não vivia antes. E aí, quando o Espírito Santo traz que nós temos que ser livres em Cristo Jesus, nos leva para esse lugar de prisão. Chega a ser até complexo, mas eu sou livre e preso? Porque nós somos livres de nós e presos em Cristo. Amém? Por isso que toda vez que você se sentir que você está sendo indo para lugares que não é para você estar, faça essa declaração: não, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre em Cristo Jesus. Vou te contar uma história, eu até anotei para não esquecer, de uma mente livre. Às vezes você nunca ouviu falar desse homem, porque nem eu mesmo conhecia. No início do século XIX para o século XX, existia um avivalista nos Estados Unidos chamado Mordecai Dan. Então ele era um avivalista que ele fazia muitos movimentos em tendas, para onde ele ia, o que ele fazia. Então eles faziam esses movimentos em tendas. Mas ele sempre foi um cara que nunca foi de holofotes, não escreveu livros, não visitou a Casa Branca, não. Ele foi um avivalista sem muito glamour, mas ele alcançou muitas pessoas. E aí a história diz que em 1934, ele foi visitar a cidade de Charlotte, e lá ele estava fazendo um avivamento, ele estava fazendo uma reunião, um culto, com muitas pessoas chegaram, e dois rapazes de 14 anos viram, eles estavam passando, eles não foram convidados, eles não viram nenhum cartaz, nenhum post, não receberam nenhuma mensagem no Instagram para vir, não, eles estavam passando e viram o movimento, começaram a ouvir do amor de Jesus de longe, e eles falaram: nossa, eu quero ir lá conhecer, eu quero ir lá ver. Quando eles chegaram próximos daquela tenda, estava lotada. E eles olharam, e o amor de Jesus falando.
Aí eles viram que estavam cheios, estava cheio o ambiente, e eles começaram a se afastar, começaram a ir embora. E um pouquinho do caminho, um pouco longe, um diácono daquela comunidade, daquele avivamento, que ninguém até hoje sabe o nome, foi até aqueles dois rapazes de 14 anos. Chegou, perguntou para eles: vocês desejam ir lá ouvir mais da palavra? Ah, não, a gente quer, mas está cheio, não, a gente não consegue entrar. Ele falou: não, se vocês querem, eu vou dar um jeito de vocês entrar. E aí eles voltaram, aquele rapaz, aquele diácono apertou as pessoas e colocou eles lá dentro. Naquele dia, em 1934, esses dois jovens de 14 anos, que decidiram que queriam ouvir, mas não tinha espaço, mas por aquele diácono ter chamado eles de volta, eles entraram, eles se renderam a Jesus, colocaram a vida dele e o propósito da vida dele na mão do Senhor. E hoje, depois de tanto tempo, um daqueles meninos foi um dos maiores evangelistas do século XX, chamado Billy Graham. Se você, meu irmão, tiver uma mente cativa, você vai olhar como aqueles jovens, são dois jovens que não querem nada da vida. São duas pessoas que foram, mas eles podiam ter ficado. Mas aquele diácono que até hoje ninguém sabe o nome, tinha uma mente livre. Viu naqueles dois meninos uma oportunidade de que Jesus pudesse entrar. A partir daquele momento, Billy Graham e o outro rapaz foi um dos assessores que organizou todos os eventos avivalistas, evangelísticos que Billy Graham fez. Quantas almas foram alcançadas através de Billy Graham? Até hoje, se você procurar na internet, quantas pessoas não foram acessadas? Mas por quê? Não foram olhos condenadores, mas foram olhos de uma pessoa que enxergou uma alma que precisava encontrar a Cristo. Por que eu contei essa história para você? Para que você pudesse entender que muitas das vezes ainda nós estamos em lugares que precisamos ser livres. E aí eu falo para você que uma das questões que mais prende nós cristãos de acessar um Cristo verdadeiro é a nossa mentalidade, que foi construída às vezes no engano. E aí nós vamos ao texto. Nós vamos encontrar aqui em 2 Coríntios 10, nós vamos encontrar Paulo. Paulo é uma referência de uma igreja que começou e enfrentou. Se na época de Paulo tinha o que eu vou te falar, imagine nos dias de hoje. Nós vamos lá no 2 Coríntios 10, no verso 4. Já está aqui, acha aí na sua Bíblia. Eu pedi para separar essa versão, para você poder entender. A palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são da carne. Em algumas versões vai falar que a nossa luta, porque nós não vamos lutar com as armas da carne, e sim poderosas em Deus para destruir. Vamos lá, gente, para destruir, anulando-nos sofismas. Se você hoje procurar em lugares, dificilmente você vai ouvir sobre sofisma. Hoje, antigamente, se fosse muito antigamente, você que é cristão, crente, há uns 20 anos atrás, você ouvia sobre sofismas com mais pontualidade. Mas hoje a gente não ouve mais. E o Senhor trouxe no meu coração. E aí você me pergunta, o que é sofisma? Sofisma é uma verdade falsa. Ué, não entendi. Como assim uma verdade falsa? Porque normalmente uma verdade, ela tem a verdade e a mentira. Mas o sofisma é uma verdade com pitadas de mentira. A famosa meia-verdade. E se é meia-verdade, ela é uma mentira. Hoje, nós vemos e nós entendemos que muitas vezes, muitos lugares,
é deixado de falar verdades duras para meias verdades. Com o objetivo do quê? De não perder. Ah, mas eu não vou perder esse membro. Ah, eu vou falar a verdade para ele, ele não vai gostar de mim. Ah, hoje em muitos lugares a mensagem ela é escolhida para agradar e atrair multidão. Jesus, meus irmãos, ele estava com a multidão, ele falava para a multidão. Só que Jesus era sempre acompanhado por poucas pessoas. Jesus, ele falava com a multidão, ele repreendia, ele fazia milagre, fazia. Mas Jesus sempre foi acompanhado de poucas pessoas. Porque o que o Senhor tem para fazer nunca foi em grandes multidões. Sempre foi em corações acessíveis à vontade dele. E nem sempre a multidão vai querer fazer. Porque quem foi que escolheu entre Barrabás e Judas? Não foi a multidão. Porque a multidão, ela sempre está buscando o pão e o vinho. A multidão sempre está buscando a alegria e a satisfação. Enquanto poucos estão buscando realmente a verdade. Paulo está lutando contra isso. Por quê? Porque o sofisma, as meias verdades, ou as verdades com pitacos de mentira, vêm para construir em nós mentiras. E muitas das vezes, nós construímos a nossa vida pautadas nessas falsas verdades. Eu digo para você de todo o coração, meu irmão, hoje você pode sair daqui livre, com uma mente livre, se você permitir que a verdade entre. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, vira para a pessoa do seu lado e fala: deixa a verdade entrar. Fala para ela e já acorda ela em nome de Jesus. Fala assim: deixa a verdade entrar. Porque quando a verdade entra, meu irmão, ela pode ser dura, ela pode te chacoalhar, mas ela vai te libertar. Amém. Ela vai te trazer que os seus olhos vão se abrir de tal forma que você vai entender o porquê que você está aqui. E aí, meu irmão, Paulo fala sobre destruir fortalezas. Volta para mim ali, Maiara. Destruir fortalezas. O que acontece hoje com a nossa mente? A nossa mente, ela é uma junção de tudo aquilo que nós vivemos até aqui. O nosso comportamento, a nossa identidade, o que nós somos hoje, foi tudo reflexo de tudo que você passou até então. Às vezes você pode falar assim: nossa, mas eu sou essa pessoa tão legal, é porque tudo que construí em mim foi. Eu sou essa pessoa difícil, porque foi uma construção feita. Você foi construído durante a sua trajetória. Tudo que você passou, meu irmão, sejam coisas boas ou coisas ruins, elas fazem parte da sua história. Construiu quem você é hoje. Eu sou uma pessoa difícil porque você provavelmente teve uma vida muito difícil. Eu falo para você, meus irmãos, que é muito fácil você sair de um lugar, é difícil o lugar sair de você. Não tem aquela frase máxima que hoje a gente ouve muito aqui no Brasil: eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Não é assim? Principalmente corintiano, né? Tô brincando. Eu saí da favela, mas a favela não. Porque ele pode até ter saído de um lugar geográfico, mas a mentalidade dele ainda é uma mentalidade que, como se ele vivesse num conjunto habitacional, etc. Por que eu estou falando? Porque o Senhor quer te levar para um lugar não físico, mas o Senhor quer te levar para um lugar no seu espírito, que Ele só pode acessar se você não estiver com a sua mente presa. Às vezes, meu irmão, você está com a sua mente presa, construiu uma fortaleza em você, que você é uma pessoa, é uma mãe, que você trata os seus filhos desse jeito, porque você foi tratada daquele jeito. Então foi construída em você essa fortaleza, que para mim ser forte, eu tenho que ser dura, porque a minha mãe foi dura. Para você, pai, mostrar a sua autoridade, às vezes você replica o que fizeram com você. Não, porque meu pai era muito autoritário, então ele me ensinou a ser forte, e eu vou ensinar meu filho a ser forte. Então assim, cala a boca, menino, não fala comigo, e não sei. Porque foi construído em você essa mentalidade.
essa fortaleza. E para acessar isso, meu irmão, é difícil. Por quê? Porque você tem como uma verdade absoluta essa falsa verdade, porque você não é assim. Em Deus você não é assim. Você pode ter o seu jeito assim, porque você foi uma construção de anos, de dores, de sofrimento, de danos que fizeram você. Às vezes hoje você é difícil confiar em alguém, porque você foi traído muitas vezes. Ah, pastor, porque o senhor não conhece, eu já fui traído no meu trabalho, eu já tive um sócio, nunca mais eu tenho sócio na minha vida, porque aquele foi a pior decisão da minha vida. Eu te entendo, meu irmão. Só que você não pode construir essa verdade absoluta no seu coração partindo desse sofrimento que você passou. Sendo que Deus pode Ele pode transformar essa dor em uma oportunidade de fazer algo através de você. Eu falo, vocês já sabem, eu já contei aqui, nós fomos muito machucados, a Adriana já apontou, na vida financeira, tanto que a gente já passou mês com R$ 147. Então, para mim, a vida financeira sempre foi uma marca de dor, uma marca de tristeza, de sofrimento, porque, poxa, eu sendo filho de Deus, eu tendo a Bíblia, eu vou passar por isso, inaceitável. Então, eu carregava isso. Só que todas as vezes que nós somos feridos em algo, Deus quer nos curar para que nós possamos ser uma porta de cura para alguém. Mas para isso você precisa entender o porquê você está passando por isso. Por que isso está no seu coração ainda te machucando? Porque é difícil curar quem não quer a cura. Já parou para pensar que se a pessoa não vai no médico, mesmo ela estando doente, é porque ela não quer ser? Então em Deus Ele nunca vai poder acessar, trazer para você a cura, se você não abrir para Ele que você está ferido, que você está machucado, que você foi uma pessoa que às vezes construiu uma fortaleza em você da religião. A religião te pegou, a religião ela pegou, te oprimiu, a religião ela te torturou, a religião ela te, deixou você sem nada. E hoje você não quer saber mais. A igreja para mim é tudo igual. Eu não vou fazer nada na igreja porque eu já fiz muito, então para mim chega, eu não quero passar o que eu passei. Meu irmão, você pode estar livre fisicamente, mas você ainda está preso nessa situação. Você está preso aí, num lugar que hoje você pode perceber que pode ser até uma fala inofensiva, pode ser um bom argumento. Não, eu não quero mais me machucar. Ok, mas por que você não quer permitir que Deus use a sua vida, use o seu dom, use a sua voz para ser uma voz na vida de alguém? Por quê? Porque ainda você está ferido, machucado e preso nesse lugar. Meu irmão, não é fácil. Eu entendo você. Nós passamos por um processo na nossa vida que nós estávamos livres geograficamente, mas nós estávamos presos, porque nós não queríamos estar aqui. Não era mais a minha vontade falar, não era mais a minha vontade pregar, não era mais a minha vontade abrir a Bíblia e ensinar para pessoas. Não era. Porque eu fui machucado, porque não, eu ensinei errado, então nunca mais eu quero fazer isso. Não, eu já falei tanta coisa, então nunca mais eu vou fazer. Só que daí eu fui permitindo que o Senhor fosse trabalhando em mim, usando meu irmão Bill, usando minha esposa, usando Elisângela, falando, não é assim. Quantas vezes a minha esposa chegava, tio, você precisa, vai em Deus. Amor, eu não quero. Não, você tem unção, você tem chamado. E eu relutando, não quero. Por quê? Porque eu estava ferido, só que eu estava preso num cativeiro. Meu irmão, só sabe o quanto é difícil quem está preso. Só sabe o quanto é dolorido você querer fazer algo, ou você querer ir para algum lugar sem você poder, porque você está com dificuldade, preso mentalmente. Eu imagino, meu irmão, que às vezes fica até difícil para você chegar aqui na igreja. Quantas batalhas você já não passou? Quantas dores na sua cabeça já não veio?
Eu vou lá de novo, eu vou fazer tudo de novo. Que nem nós vamos ter um encontro aqui com os voluntários. Nós vamos montar a primeira turma de voluntários oficiais da igreja. Primeira, depois de um ano. Por quê? Porque nós entendíamos que o voluntariado era um lugar que nós, né, pegamos liderança assim, de opressão. Você vai ser servo da igreja. Só que daí o Senhor ressignificou e entendeu que não é sobre ser servo da igreja, mas sobre ser filho de Deus. E quando eu sou filho de Deus, eu tenho um compromisso com meu Pai. Aí eu tendo um compromisso com meu Pai, eu vou trabalhar para o meu Pai com um coração diferente. Você está vendo que quantas coisas precisam ser ajustadas no seu coração e na sua mente? E muitas das vezes você está levando, vindo, e o Senhor está querendo, mas tem hora que o Senhor ele está apenas precisando que você dê um acesso para que Ele possa entrar e mudar a sua mente, meu irmão. Não tem como você ir para um lugar se a sua mente estiver presa naquele lugar. Olha o que a palavra continua dizendo: alunando nos sofismas e pode voltar? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E numa outra versão está falando do orgulho, que a altivez é um espírito exaltado, um espírito orgulhoso. A única forma que vai impedir você de acessar Deus, que a sua mente possa ser transformada, é você não enxergar que você precisa ser livre. Não tem como libertar uma pessoa que ela não enxerga que ela está presa. Vou repetir, não tem como você libertar uma pessoa que ela não enxerga que ela está presa. A primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, é se você está nesse lugar. E o orgulho, ele é triste. O orgulho, eu costumo dizer que é que nem mau hálito. A pessoa que tem, ela não sabe. Mas todo mundo sabe que ela tem, que ela é orgulhosa. Então, meu irmão, eu preciso que você faça uma autoanálise. Que você entenda: será que eu estou preso em algum lugar? Às vezes, meu irmão, você está preso lá naquele passado seu. Está preso naquele dia, naquela noite. Está preso lá naquele toque que ninguém sabe. Está preso lá. E você não consegue. Toda vez que você vai se relacionar com alguém, você lembra. Toda vez que você quer avançar financeiramente, você lembra que você foi traído. Toda vez que você quer se relacionar com uma nova pessoa, você lembra que você foi traída. Você está preso lá, meu irmão. Até quando você vai ficar carregando isso? Vai ficar, travado nisso? O Senhor está querendo destravar. A palavra diz que o Senhor, Ele faz, se eu e você mostrar para Ele que nós precisamos. Eu já contei para vocês uma vez. A palavra do Senhor diz sobre um homem da mão com lepra, ressequida. Ele está no culto. Ele tem uma lepra, ele tem uma mão ressequida e ele está no culto. Ele está lá. Jesus está pregando lá. Ele está num canto. Só que ninguém sabe porque é só a mão dele que está ressequida. Então ele escondeu a mão e continuou lá louvando, dando glória a Deus, amém, ofertando, normal. Só que Jesus conhece lugares que nós precisamos ser curados. O que ele faz com esse homem? O que ele faz, gente? Ele fala assim: ei, você aí do fundo, vem aqui. Aí ele chama o homem para o meio: mostre-me sua mão. Você pode pegar no texto depois. Jesus fala: mostre a sua mão. Ele tem uma mão boa. Por que Jesus está pedindo para ele mostrar a mão? Porque Jesus queria a exposição daquela sua dor, aquilo que ele tentava esconder. Às vezes você está aqui no meio de todo mundo, você sorri para todo mundo, mas ninguém sabe o que você está carregando aí dentro, meu irmão. Ninguém sabe o porquê você está preso, o porquê você não consegue ainda se relacionar com Deus, porque foi te apresentado a você um Deus Senhor, que se você não fizer o que Ele está mandando, você vai ser condenado ao fogo do inferno. Porque se você não fizer, se você errar, dá licença aqui, gente, se você errar,
você vai pagar, porque você tem um Deus punitivo. Foi te apresentado um Deus do Velho Testamento, mas nunca te apresentaram que o Deus do Velho Testamento apontava para um Cristo, porque o Cristo não é uma falha, não é um jeitinho que Deus deu para salvar a humanidade. Porque às vezes foi te apresentado, já tentou com um profeta, já tentou, esse povo não tem jeito, matou já uma vez, e fez o dilúvio, não deu certo, e Deus está pensando, o que eu vou usar agora? Vou abrir a terra e engolir esses aqui, que não quer me obedecer, o próximo, eu vou mandar fogo do céu, esse povo não quer se converter, Deus pensando, então, vou mandar Jesus, pronto, agora vai tudo, que às vezes você pensa assim, não, Jesus foi a última chance. Não, meu irmão, Jesus está no início, Jesus está no verbo que andou sobre as águas, lá na criação. Jesus estava tudo apontando para ele. Jesus não foi uma solução, Jesus e sempre foi, do início ao fim da Bíblia. E às vezes você se apegou, não, porque lá o povo morreu afogado, porque foi te apresentado. E aí você está preso nesse Deus e você não consegue se relacionar com Deus Pai, que Ele vai te exortar, mas Ele te ama. Ele o quê? Te ama. Ele vai pegar você do jeito que você está e vai te limpar, vai te ajudar, vai te restaurar. Mas me falaram que Ele me condena. Ele te condena se você quiser continuar. Agora, se você falar, não, eu não quero, eu vou me expor ao meu Pai, eu vou sair desse lugar e continuar me escondendo atrás de uma imagem, ou atrás de uma pessoa, ou atrás até mesmo de um sorriso. Eu não quero mostrar o meu coração. A única pessoa que pode me curar, a única pessoa que pode me libertar